Muito bem, olá a todos. Professor Juliano aqui na aula da Educação Continuada do Hospital de Urgências de Goiânia, de Goiás. Nós vamos discutir hoje um tema que eu particularmente considero muito importante, que são as bases fisiológicas do movimento no ambiente hospitalar, tentar fazer uma discussão com vocês, literalmente, sobre alguns princípios que, na minha visão, são fundamentais para que a gente possa lidar com o exercício, com o movimento no paciente internado, corrigindo a nossa atuação por alguns fatores que fazem total diferença no nosso cotidiano. Então, vamos usar um exemplo de cotidiano aqui, do dia a dia, para a gente poder começar essa discussão. Vocês estão vendo aí no vídeo, que eu posso passar quantas vezes forem necessárias aqui, vocês vejam uma paciente colocada num ergômetro, e a dona X, na bicicleta ergométrica pela primeira vez, né, ela está fazendo esse exercício, beleza, bacana, está fazendo um exercício intervalado, com uma boa performance. Como história, vocês vejam, ela está no pós-operatório imediato de troca de válvula mitral, então ela substituiu uma válvula do coração, fez uma cirurgia de tórax aberto, uma toracotomia mediana, trocou a mitral, que comunica ventrículo esquerdo com átrio esquerdo. Ela aproveitou a cirurgia para fechar a aurícula esquerda, lembrar que a aurícula esquerda no átrio ela é associada a evento isquêmico, está ligada à formação de coágulos lá dentro, de trombos que podem causar AVC. Então, como já estava na cirurgia, aproveitaram para fechar a aurícula esquerda. Ela também já tinha feito uma plastia de válvula tricúspide mecânica, né, uma dilatação mecânica da tricúspide, tinha feito uma troca de válvula aórtica, e chama atenção, então, quando você pensa nas válvulas do coração, ela mexeu em 3 das 4, nessa internação, não tudo na mesma cirurgia. Está com o 20º dia, terceiro dia de internação hospitalar, no 16º pós-operatório, já sem oxigênio há 2 dias, e aqui vocês viram ela, vocês podem ver de novo ela se exercitando aqui. Bom, então um caso muito comum no ambiente hospitalar, especialmente no hospital cardiológico, que tenha grandes cirurgias, hospital terciário, né? E aí a gente começa a querer corrigir as coisas. Quando eu olho para cá e vejo um paciente fazendo exercício, vejo um paciente pedalando, ela está usando aqui, literalmente, os membros superiores para dar estabilidade para ela, a musculatura do tronco, ela está usando especialmente os membros inferiores, mas o que eu quero fazer vocês pensarem, em termos de fisiologia, é isso aqui, ó. Quando ela é colocada para se exercitar, o que nós temos que enxergar é, ela está fazendo um exercício e ela começa, a partir de uma intensidade, a recrutar mais ou menos fibras musculares. Então, quando eu penso num paciente internado no ambiente hospitalar, e se eu voltar aqui, olha, ela está há 23 dias internadas, fez uma grande cirurgia há 16 dias, ontem ela fez outra cirurgia, então ela está num ambiente em que ela está estressada, fisicamente, mentalmente, sujeita a infecções oportunistas. Se ela internou para mexer nas válvulas do coração dela, o coração dela, sem dúvida nenhuma, a ponto de precisar de uma cirurgia para corrigir mecanicamente problemas, não está na melhor função do mundo. E se você pensar que ela foi internada, no hospital o estímulo de exercício às vezes é limitado, por mais que tenha uma boa fisioterapia, acaba sendo menos do que ela fazia em casa, ela vai ter efeito de imobilismo, ela vai ter uma série de situações e ela vai ter uma dificuldade para suportar o exercício. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar como profissional de fisioterapia, de reabilitação, de fisiologia é: um indivíduo internado, ele não tolera, não é feito para tolerar, literalmente, quando eu penso em esforço, não é feito para tolerar altas cargas de trabalho. Se eu me lançar para recrutar músculo demais, especialmente intensidade e frequência demais, isso pode ser uma sobrecarga que aquele paciente não está preparado para suportar. E isso não quer dizer que eu não possa treinar na minha internação fibras de força, mas eu tenho que ter a noção exata do que a gente vai chamar de volume. Qual frequência, qual intensidade, que tipo, que tempo de exercício, para que eu possa chegar num volume adequado. Então, se eu quero me lançar num paciente internado para trabalhar fibras de força, é natural eu pensar que eu não posso fazer isso com uma frequência muito exacerbada. Se eu aumentar demais o recrutamento dessas fibras, será que elas estão preparadas para suportar esse estresse? Então, quando eu vejo essa paciente de novo na bicicleta, literalmente pedalando aqui sem carga, na primeira exposição dela, de maneira intervalada, o que eu estou pensando aqui é, eu estou estimulando essa paciente nas suas unidades motoras
para estimular recrutamento de grandes grupos musculares nos membros inferiores, mas eu estou trabalhando ela numa intensidade dita leve. Eu não quero colocar essa paciente com uma sobrecarga muito grande a princípio. Por quê? Porque ela está num pós-operatório imediato, ela tem vários dias de internação, e talvez se eu fosse manter ela numa intensidade moderada, talvez essa sobrecarga metabolicamente fosse ser demasiada para ela. Por que eu posso falar isso para vocês, pessoal? Porque quando eu penso em recrutamento de fibra muscular, quando eu penso em exercício, a gente tem que pensar sempre na fisiologia, que é o tema da nossa aula de hoje. Então, quando eu me lanço para fazer uma prescrição, se eu quero trabalhar força, se eu quero trabalhar resistência, se eu quero fazer um estímulo adaptativo, metabólico, e aí você vê que eu fui botando setas conforme eu fui falando, eu tenho que saber que cada uma dessas valências tem a sua particularidade. Mas o que é importante que você compreende, acho que todo mundo aqui tem essa noção muito clara. Se eu pensar em intensidade do exercício, da mais leve, dentro das AVDs, entre aspas, para a maior de todas, você numa esteira correndo no máximo que você pode, o que você tem que visualizar é, quanto maior o recrutamento das minhas fibras musculares, por exemplo, eu vou precisar de ter o quê para manter essas fibras funcionando? Se você pensar no viés da cardiologia, se eu exercer uma intensidade de exercício muito alta, para manter o recrutamento de todas as fibras musculares que eu tenho, eu vou precisar de mais sangue. Então, quando eu começo a pensar em fisiologia, é legal a gente racionalizar no seguinte: quanto maior a intensidade do meu esforço, maior terá de ser o débito cardíaco para suportar esse esforço. Então, volta para a minha paciente. Se eu pegar essa paciente que está aqui, no primeiro pós-operatório, em que o coração foi manipulado, e que eu já tive manipulação prévia de outras válvulas, e aumentar demais a demanda metabólica dessa paciente, recrutando grandes grupos musculares por muito tempo, buscando fibras de força, buscando uma intensidade maior, talvez o coração dela não tenha condição de suportar esse estresse, especialmente no primeiro dia de pós-operatório, para que você possa dar uma demanda moderada, para que você possa dar uma demanda em alta intensidade. Se eu imaginar que o débito cardíaco deve aumentar em paralelo à intensidade de esforço, para que eu suporte aquele exercício, a pergunta que eu tenho que fazer no paciente internado é: ele tem condição estrutural de suportar isso? Será que está na hora de eu forçar aquele coração no máximo, com menos de 24 horas da cirurgia? É óbvio que não. E se eu quiser manter, faz de conta, se eu quiser manter o meu músculo funcionando em alta intensidade, até a gente, com o nosso coração, entre aspas, normal, tem dificuldade de suportar isso. Né? Então, eu tenho que saber muito bem, na fase hospitalar, normalmente, os estímulos metabólicos devem girar na faixa leve. Eu não quero sobrecarregar o meu paciente numa intensidade muito alta, especialmente num pós-operatório de cirurgia cardíaca, como a gente está vendo aqui, pós-operatório imediato. Agora, se eu vier viajar nisso, eu quero saber e pensar na fisiologia. Por que que o débito cardíaco aumenta? Literalmente, para levar mais nutrientes e levar mais oxigênio para os meus tecidos, para que eu possa fornecer substrato energético em base aeróbia, para que aquela pessoa possa tolerar o exercício. Mas não é só ofertar o sangue para os tecidos para levar nutriente e oxigênio, é também melhorar o retorno venoso, para que eu possa trazer de volta para os pulmões, por exemplo, um metabólito como o gás carbônico, para que eu possa, uma vez que eu melhoro o débito cardíaco, levar pelas artérias mais oxigênio e mais nutrientes para as células e remover da célula pelo sistema venoso hidrogênio, gás carbônico, metabólitos, isso aumenta a tolerância. Então, por que eu estou falando isso? Será que o meu paciente internado tem condições de suprir a demanda metabólica das minhas células? Um primeiro raciocínio que você tem que ter é, ele tem uma reserva cardiovascular que permite isso? O coração dele consegue acelerar como eu gostaria? Tem alguma limitação para que isso possa acontecer? E se eu estou pensando em débito, que vai aumentar proporcionalmente à intensidade do meu esforço, eu, como profissional de fisiologia, tenho que pensar também no quê? Quais são os componentes que formam e sustentam o meu débito cardíaco. Então, você veja, numa intensidade mais leve, ao redor até 40% do máximo que eu tolero, o meu débito cardíaco, para melhorar a nutrição tecidual, pensando em exercício, ele aumenta baseado em duas valências. Volume sistólico,
que aumenta em paralelo à intensidade do esforço, ou seja, a quantidade de sangue que sai do coração, e também as custas de frequência cardíaca, que também aumentam em paralelo à intensidade do esforço. Você tem que pensar o quê? O meu coração, ou melhor, o coração do meu paciente, tem uma condição inotrópica preservada? O que é o inotropismo? Inotropismo é o vigor da minha contração. Será que meu coração, daquele paciente naquela condição, tem uma capacidade inotrópica, uma reserva inotrópica boa? Ele consegue aumentar o volume sistólico? Será que aquele coração, naquela condição, não está recebendo, por exemplo, uma dose altíssima de beta-bloqueador que limitaria o aumento da frequência? Será que aquele paciente não está com marca-passo em frequência fixa que limita a aceleração do coração? Será que aquele paciente, mesmo num estímulo leve, consegue aumentar o débito cardíaco como eu gostaria? Então, eu tenho que pensar se o meu paciente é capaz de responder ao estímulo que eu me proponho. Se eu pensar num estímulo moderado, para quem tem limitação inotrópica, cronotrópica, usando os termos corretos, na aceleração do meu coração limitada, no vigor da minha contração limitada, talvez o paciente não vá tolerar isso aqui. Mas se eu trabalho numa intensidade leve, gradual, talvez eu consiga expor ele ao estímulo. E se você pensar que o débito cardíaco aumenta com a intenção de levar nutriente e oxigênio, aumenta as custas de volume sistólico e frequência cardíaca, você tem que fazer uma avaliação prévia. O meu paciente hoje tem essas propriedades funcionantes e sadias? Porque se eu quero me propor um esforço maior e no paciente internado eu estou pensando no dia pré-alta, quando ele já estabeleceu a 200 de barra, já está estabilizado para caramba, está na enfermaria há alguns dias, e eu estou pensando em submeter a um esforço moderado, até para testá-lo antes da alta e mostrar que ele consegue fazer, eu tenho que pensar, está tudo funcionando bem nele? Para que eu possa ofertar oxigênio, nutrientes para a minha célula e remover dessa célula os metabólitos tóxicos a ela, para que eu possa excretar esses metabólitos. Então, meu débito é capaz de aumentar? E olha como a sabedoria divina é bacana. Quanto maior a intensidade do esforço, o vigor da minha contração, especialmente no decorrer do tempo, assim como o meu coração bombeia mais sangue para jogar um débito maior para a periferia, e o débito aumenta de acordo com a demanda do meu organismo, a minha periferia tende a fazer vasodilatação. Qual é a lógica da fisiologia? Eu tenho uma resposta vasodilatadora para que, literalmente, o caminho de saída do sangue para a periferia seja facilitado. Então, olha como Deus é sábio. Quando a gente se coloca para fazer exercício, quanto maior a intensidade do esforço, maior é a minha resposta vasodilatadora, diminuindo a resistência vascular periférica, diminuindo a pós-carga do ventrículo esquerdo, para que o meu sangue possa sair com mais facilidade. Então, não é só o seu coração batendo com mais vigor e com mais frequência, é também a sua periferia aceitando melhor essa chegada de sangue. Isso você tem que observar. Se eu estou lidando com exercício no paciente internado e ele não apresenta uma boa acomodação da sua resistência periférica, o que vai acontecer? Ele está bombeando mais sangue, mas a resistência dele está aumentada. Como é que eu vejo isso? Por exemplo, na hora do exercício, a pressão arterial diastólica que começa a subir. Isso não é esperado. Eu espero uma pressão arterial diastólica mantida ou mesmo uma discreta queda. Por quê? Fisiologicamente, a resistência vascular periférica guarda uma relação indireta com a pressão diastólica. Quanto menor a resistência, maior vai ser a queda da pressão diastólica, mostrando um bom aceite periférico ao exercício. Então, se ele dilata mais a periferia, significa que ele vai aceitar mais o sangue chegando no músculo. Isso pode ter um efeito ergogênico, maior tolerância, maior capacidade de fazer a sua sessão de exercício. Então, eu quero observar esse tipo de valência. A sistólica vem subindo no exercício, a diastólica dá aquela discreta acomodada, 5, 10% a menos, bom sinal. Sinal que o débito está subindo, está chegando mais sangue na artéria, pressão sistólica respondendo, e a diastólica dando aquela acomodadinha, para garantir entre 5 e 10% menos do valor de início, que está tendo uma boa perfusão tecidual, ofertando oxigênio, minimizando a formação de hidrogênio, controlando o seu lactato e valências como essa. Então, um exemplo de como funciona essa distribuição de fluxo com base fisiológica é você pensar em você aí sentado assistindo essa aula. Você veja que você aí sentado, pessoal, você tem na sua musculatura agora mais ou menos 20% do seu débito cardíaco em repouso, que é de 5 litros. A maior parte da sua perfusão é visceral,
peritoneal e extraperitoneal, né? Você vê que você tem um fluxo de sangue X. E aí eu quero chamar a atenção que você tem 1 litro na sua musculatura, mais ou menos 20%. E aí você veja o que acontece com o indivíduo que é colocado para fazer exercício leve, em exercício de internação. Olha que interessante, no exercício leve, em que o débito saiu de 5 litros e pulou para 9,5, vamos supor que a frequência agora está ao redor, estava em 90 batimentos, agora está em 130, você teve um aumento do volume sistólico, você vê que na sua musculatura, aquele fluxo que girava em 20% já está ao redor de 50%. E eu já tenho aqui 4,5 litros buscando músculo. Então, por que é que vai mais sangue para a musculatura? Porque o coração me dá condição de fazer, porque a periferia aceita essa chegada de sangue. Então, quando eu quero pensar em fisiologia, eu tenho que pensar no meu indivíduo internado. Eu tenho essa resposta hemodinâmica adequada? Quando eu submeto ele a um exercício, eu tenho uma adaptação? Porque o que eu espero? Se eu começo a recrutar mais a musculatura, quanto maior o recrutamento, quanto mais músculo eu uso, literalmente mais fibra, maior vai ser a resposta de pressão sistólica, maior tem que ser o débito cardíaco, maior vai ser o incremento de frequência. E aí tem aquela outra viagem da fisiologia no paciente internado. Se eu boto o paciente para fazer um exercício terapêutico, e esse exercício não causa nenhuma alteração de frequência cardíaca, nenhuma alteração de pressão arterial, de acordo com a fisiologia, eu tenho que pensar que tipo de estresse metabólico eu estou dando para aquele paciente agora. Pode até ser que a minha função seja só manter a unidade motor ativa, baixíssima intensidade. Aí eu não vou ver grandes repercussões de frequência de pressão. Mas se a minha intenção é causar algum tipo de adaptação, de treinamento no paciente internado, eu devo ver uma resposta de frequência, eu devo ver uma resposta de pressão. Idealmente, um incremento desce, e na pressão diastólica, como eu apontei para vocês, uma discreta queda. Isso me faz pensar se está tudo funcionando bem ou mal. E quando eu olho para cá e vejo que o corpo se adapta para as situações, você vê que no exercício máximo, que não é o caso do paciente internado, 90% do seu débito indo para a musculatura. Haja vasodilatação, haja perfusão e haja tolerância. Agora, qual que é a ideia do estresse metabólico do exercício? Aumentar, como eu disse, oxigenação e nutrição, remoção de metabólitos. O problema dessas células do músculo esquelético é que o músculo do paciente internado, seja cardiopata, seja pneumopata, seja séptico, é um músculo muito sofrido. Então, quando eu penso nessa questão de fisiopatologia, de doença grave, nesse sofrimento muscular da resposta inflamatória, da hipóxia, do imobilismo, o que acontece é que eu tenho uma degradação estrutural muito significativa. E nessa degradação estrutural que vocês estão vendo aqui, isso aqui após 9 dias de internação, histologicamente falando, você tem que pensar o quê? Na fisiologia. As fibras tipo 1, se você olhar para cá e para cá, elas não são tão tróficas. Se você olhar para essa imagem especificamente, você vê que ela não teve um prejuízo muito grande de trofismo. Mas o que mudou na fibra tipo 1? Que é uma fibra de resistência, uma fibra vermelha, uma fibra mitocondrial, cheia de capilar. O que vai acontecer com a internação é que essa fibra tipo 1, vermelha, resistente à fadiga, ela vai ter muito menos capacidade mitocondrial de tolerar o exercício. Ou seja, ela perde qualidade e quantidade de mitocôndrias. Então, por mais que ela já não seja tão grande e não vá sofrer um prejuízo tão grande no seu trofismo, ela vai perder função. Então, com os dias de internação, e aquela minha paciente do começo está no 23º dia, sujeita às intempéries do hospital, a gente sabe que essa fibra muscular tem uma tendência a ter menor resistência. Ou seja, quando eu vou fazer meu plano terapêutico, meu diagnóstico funcional, eu tenho que imaginar que as fibras tipo 1, por mais que elas não sejam tróficas demais, elas vão ter um prejuízo da sua função. E a função primária delas não é geração de força. A função primária das fibras tipo 1 é resistência à fadiga, que eu tolere aquele exercício. Então, a minha tolerância ao exercício vai ser menor. A minha fadiga vai acontecer de maneira mais precoce, pela disfunção mitocondrial, que não é sozinha. Eu tenho disfunção perfusional também, eu tenho tendência à trombogênese no paciente séptico, o COVID está aí para não deixar ninguém mentir, ofertando menos oxigênio no tecido. Com o desuso, os capilares por fibra tendem a diminuir, então a minha capacidade de perfundir uma fibra vermelha vai ser menor. Eu vou ter uma relação de capilar por fibra muito pior.
Agora, as fibras tipo 2 são fibras tróficas, grandonas, de força, fadiga precoce, elas que sofrem muito mais. Hoje a gente chama as 2B de 2X, né? Você vê que elas vão perder muito, porque elas têm uma reserva de aminoácidos mais importante e com poucos dias de internação elas sofrem violentamente. O prejuízo trófico das fibras de força é muito rápido, porque elas têm. O músculo não é feito para ser reserva energética, mas numa condição de doença, hipóxia, inflamação, as proteínas, os aminoácidos que formam as proteínas, começam a ser usados numa reação de deaminação proteica e você vai fazendo uma baita proteólise. Então, onde é que você vai ver mais o prejuízo? Nas fibras tróficas. As duas têm uma tendência a hipotrofiar, mas é óbvio que é muito mais visível na fibra que é maior zona, que tem uma reserva energética maior. Então, quando eu quero pensar, se eu quero botar um músculo de um paciente internado há muitos dias para funcionar, a estrutura daquela engrenagem está muito mais quebrada. Menos resistência, menor capacidade de geração de força. As enzimas oxidativas vão estar piores. Então, assim, para manter o ciclo de Krebs funcionando vai ser mais difícil. Se a oxigenação não estiver adequada, limita a função mitocondrial, eu começo a limitar a beta-oxidação, começo a fazer muita glicólise. Então, olha o que eu estou discutindo com vocês. Se eu quero pensar em prescrição de exercício para o paciente internado, que é o tema da nossa aula de hoje, fisiologia, eu não posso me dissociar da bioenergética, beta-oxidação, proteólise, deaminação proteica, glicólise aeróbia, anaeróbia. Não dá para fugir. Aí é uma aula à parte para falar de bioenergética do exercício. Mas fica essa reflexão aqui. Músculos machucados têm uma tendência a tolerar menos esforço. E qual que é o problema? Pensa simples. Essa fibra muscular de baixo aqui, que eu estou botando a seta, ela tem menos capilar por fibra. Chega menos oxigênio para ela. O que vai acontecer para ela suportar? Quanto mais doente eu estou, pessoal, pensa, por exemplo, na sepse. Eu estou mais febril. Se eu estou febril, eu não estou gerando calor no meu tecido? Se eu estou gerando calor, para queimar alguma coisa, eu consumo oxigênio. Então, qual que é a zika? Eu tenho um paciente, que não é o zika vírus, é a zika de azar, né? O problema é o seguinte, nesse músculo machucado, ele tem uma tendência a precisar de muito oxigênio para poder funcionar. Oxigênio que não chega nele. Oxigênio que não chega nele. E quando eu boto esse músculo para trabalhar numa condição de hipoxemia relativa, o que vai acontecer é que eu estimulo a quebra dos aminoácidos para dar proteína e aminoácido para me dar energia. Então, olha o que eu falei agora, se eu pego um músculo que está pouco estruturado, machucado pela resposta inflamatória, imobilismo, hipóxia e afins, e boto ele para trabalhar muito pesado, o que eu vou gerar nessa condição, muitas vezes, é uma reação ainda mais proteolítica que vai acabar destruindo com mais facilidade minha massa muscular. Por isso que a questão da intensidade tem que ser pensada. Não se trabalha em alta intensidade ou intensidade moderada pacientes convalescentes de uma grande cirurgia, pacientes internados, a intensidade tem que ser mais baixa. Então, há limite para a nossa intervenção. Por quê? Quando eu passo na doença grave, assim, esse artigo é uma forma de discorrer sobre esse assunto, e aqui tem um resumo da obra. São várias as disfunções, desde o sistema nervoso ativador. Eu tenho uma doença, muitas vezes, na resposta inflamatória, que tem uma desmielinização periférica extremamente importante. Então, eu tenho um neurônio motor muito menos capaz de conduzir o potencial de ação para estimular os túbulos transversos para começar a contração muscular. Vocês vão ver durante a aula que eu tenho, às vezes, disfunção cortical. A geração do movimento no córtex, na região subcortical, onde ele acontece, vai estar deprimida. Eu tenho, por exemplo, encefalopatia séptica, em que meu cérebro é incapaz de gerar a sinapse adequada para descer pela medula para estimular o neurônio motor. Então, o problema é central. Às vezes a minha periferia está machucada, meu neurônio está desmielinizado. É esperado a polineuropatia do doente crítico de acordo a uma agressão mais importante. Então não adianta eu ter um músculo que está inteiro, faz de conta, se o neurônio estiver funcionando. Isso acontece demais. E não é só uma doença do neurônio motor, também é uma doença estrutural. Ela compromete literalmente a estrutura do teu miócito. A quitina, a miosina vão estar quebradas em parte. Os filamentos não vão estar harmonicamente encaixando. O estímulo bioquímico para isso acontecer, lembra? Quando chega o estímulo do neurônio motor, vai correr pelos túbulos transversos, estimular o retículo sarcoplasmático, que vai liberar cálcio, o cálcio vai se ligar à troponina, deslocar a tropomiosina, abrir o sítio de ligação da quitina para a cabeça da miosina poder encaixar lá. No doente grave, meu retículo sarcoplasmático está ruim, então a minha liberação de cálcio, reabsorção de cálcio tende a falhar. Isso vale até para o desmame da ventilação mecânica, pessoal.
Então, o metabolismo do cálcio, a concentração de cálcio iônico, tudo isso faz diferença. E no paciente grave, tudo isso fica prejudicado. A própria geração do potencial de ação, a capacidade do meu músculo despolarizar, liberar sódio, potássio, magnésio e tudo mais, para poder cálcio, para poder as coisas fazerem funcionar direitinho. A menor capacidade de ativação neuromuscular pelo potencial de ação. E, por fim, a minha disfunção mitocondrial, que é proporcional ao tempo de internação e à doença. O meu paciente internado tende a uma maior formação de cardical livre, menor quantidade de antioxidantes, tende a lesão estrutural. Pela hipóxia, pela menor perfusão, a mitocôndria tem uma limitação à sua função, e se eu não tenho boas mitocôndrias que dependem de oxigênio, eu começo a ficar muito proteolítico, muito glicolítico, e eu começo a ter uma hipotrofia muito severa. Então, o paciente grave, pela disfunção mitocondrial, não tolera desaforo. Por isso que o músculo dele já derrete sozinho. Aí vai o fisioterapeuta incauto e bota uma intensidade muito alta de exercício nesse paciente. E quando eu falo muito alto, não é botar ele para correr, não. É muito alto para ele naquela condição. Talvez seja alta demais. Isso tem que ser pensado. Então, quando eu começo a corrigir exercício, esse slide que eu mostro mais do que tudo na vida, é legal pensar na agressão aumentando a inflamação. E se eu pensar por um deles, olha, meu músculo começa a desaparecer, disfunção endotelial, eu dilato menos a periferia para aceitar, diminui a minha capacidade vasodilatadora, diminui a perfusão. Na doença grave, menor formação de glóbulos vermelhos. Opa, se eu tenho menos glóbulos vermelhos, eu transporto menos oxigênio para o tecido. Hipoxemia relativa, eu vou sofrer, não vou ter capacidade aeróbica de tolerar o exercício. Né? Se eu tenho uma diminuição da eritropoese, minha concentração arterial de oxigênio cai, para a mesma carga de trabalho, diagnóstico funcional, eu vou ter uma sobrecarga muito maior. O paciente com uma anemia relativa vai ter mais frequência cardíaca, mais frequência ventilatória, dispneia mais precoce, para a mesma carga de trabalho. Então, eu tenho que corrigir o que eu estou fazendo para aquele paciente na fisiologia. Mas a fisiologia, encaixando aqui na fisiopatologia. Eu quero ver a alteração fisiopatológica, encaixar a fisiologia e modular o meu treinamento para aquela condição. Vai mais além. Olha aqui, ó. No paciente mais grave, a insuficiência cardíaca, asepsia, DPOC com corpo pulmonar, seja o que for, alteração de permeabilidade intestinal, desnutrição. No edema periférico, o enterócito fica largo, você não consegue absorver o nutriente que está na luz do intestino, não entra no capilar. Lembrar que o enterócito é cheio de citocina, quando ele rompe, cai um monte de citocina inflamatória na sua circulação, come a tua musculatura. Então, imagina, você tem uma gastroparesia, tem uma disfunção de motilidade, risco de aspiração de conteúdo gástrico, aumento do risco de pneumonia aspirativa, tudo por causa de uma disfunção sistêmica que vem no paciente mais grave. Pensa simples, ó, menos sangue para a musculatura, só daí já deu tudo errado. Disfunção cardiogênica, disfunção vasodilatadora, disfunção de transporte de oxigênio para os seus tecidos. Né? Alteração funcional, primeiro não tem combustível, não funciona. E se continuar hipoperfundido, desnutrido, hipóxico, a alteração funcional começa a se transformar numa alteração estrutural. Eu começo literalmente a ter a apoptose das células mais frágeis e, no segundo momento, uma proteólise, uma atrofia pesada. Então, quando eu penso em fisiologia, é isso que você vai encontrar. Paciente grave, internado há muitos dias, como aquela paciente, tem que ser abordado, no começo da aula, tem que ser abordado com muita gentileza num primeiro momento, como se fosse uma fase adaptativa, só que o tempo é curto às vezes na internação. E o bom profissional vai ter que racionalizar isso rápido para fazer direito. Porque você veja na fisiologia básica, todo o seu sistema cardiovascular responde para tentar aumentar a oferta de oxigênio para os seus tecidos. Tudo acontece, eu não vou entrar no mérito de cada uma dessas casinhas, para aumentar a oferta de oxigênio para os seus tecidos. E a oferta aumenta proporcionalmente ao quê? Quanto maior o trabalho da musculatura periférica, maior vai ser a demanda por oxigênio. Mas o que você aprendeu, review aqui hoje? Quando eu tenho um paciente doente, mesmo em repouso, o consumo de oxigênio é muito alto. Será que o meu sangue, o meu coração, tem condição de suprir isso? E se você pegar qualquer paciente, muitas vezes a resposta é não. Nessa questão de diagnóstico funcional, cardiografia, eu tenho, por exemplo, aqui diagnosticado ó, uma disfunção sistólica importante, uma fração de ejeção super baixa. Lembrar que quem vê fração de ejeção não vê capacidade funcional, às vezes o paciente está muito baixo aqui, mas tem uma boa musculatura, tolera exercício no ambulatório, mas normalmente o paciente internado,
que tem uma reserva muscular baixa, a gente sabe que na internação ele perde fácil, em 2 semanas, 50% da força muscular dele. Às vezes o que ele tinha de músculo que deixava ele com uma fração de ejeção baixa e oligosintomático, agora com essa mesma fração de ejeção baixa, com essa disfunção sistólica importante e perdendo a reserva muscular, ele não tolera levantar da cama, ele não consegue escovar os dentes sozinho, não faz uma VD. Mas eu tenho que pensar como profissional de reabilitação, se a bomba que garante perfusão periférica é limitada na essência, na estrutura, é claro que o meu plano terapêutico tem que ser corrigido para intensidades mais leves, intervaladas, né? Tempo de recuperação. Então, como eu comecei minha aula, primeiro dia de cicloergômetro, fazendo intervalado com boa performance. O que isso quer dizer? Fez lá 3 minutos, descansou 3 a 5, vamos de novo, pensando que eu quero somar 10 minutos naquele dia, eu vou fazendo aos poucos, com intervalo de recuperação, porque talvez o coração da pessoa não suporte desaforo. E o que eu tenho que pensar? Neste exemplo, se o coração não está bom, a função disso aqui vai ser deprimida, a função disso aqui vai ser hiperestimulada. Se a bomba não funcionar bem, o que eu vou ter? Para a mesma carga de trabalho muscular, eu vou ter uma sobrecarga ventilatória muito maior. Se essa bomba é preguiçosa para empurrar, o músculo vai sentir falta do oxigênio. Pensa bem no que eu estou te falando. Se essa bomba, por exemplo, num exemplo do paciente internado, está preguiçosa para empurrar, o músculo vai sentir falta disso aqui. Vai diminuir a função mitocondrial. Eu começo a fazer muita glicólise anaeróbia, começo a formar muito CO2, mas a bomba não está boa. E o músculo está sentindo falta de oxigênio. Aqui eu estou acumulando hidrogênio, está caindo o meu pH. E a hora que o pulmão vê isso aqui, fala, mano, não está chegando oxigênio no músculo. O pulmão vai ser ultra, mega estimulado, tentando encontrar o oxigênio na atmosfera, tentando liberar o gás carbônico da glicólise anaeróbia. Então você acaba tendo o quê? Taquipneia, taquidispneia, fadiga precoce. Estímulo metaborreflexo, está usando muita musculatura ventilatória para tentar se manter, porque a bomba cardíaca é ruim, o músculo não recebe o oxigênio que você gostaria, você deu uma intensidade maior do que devia, o músculo entrou em metabolismo anaeróbio significante, não é o predominante, mas é o significante, e acabou pela anaerobiose, acumulando hidrogênio, sentindo falta de oxigênio, formando muito ácido carbônico, e haja você ventilando para tentar limitar isso. Acidose mista na periferia, metabólica e ventilatória ao mesmo tempo, porque vai falir todo mundo. E se eu jogar isso aqui para a prática, pessoal, e jogar isso para um paciente que está internado, que pega uma infecção como se não fosse nada. Você vê o que eu falei? Quando eu estou infectado, o que acontece? Eu aumento a minha demanda por oxigênio. Tanto é verdade que você veja aqui, ó, quando eu penso na investigação da sepse, ó, já aumenta a frequência respiratória. Na sepse eu tenho cardiodepressão, vasodepressão, aumenta o consumo de oxigênio, diminui a perfusão dos órgãos-alvo, até o meu cérebro, que é tão adorante de oxigênio, começa a falhar, começa a ficar confuso. Essa disfunção é tão importante que eu venho com hipotensão, isso é um baita de um problema, porque frente à hipotensão eu flerto com a hipoperfusão, disfunção, e aí vai o bonito que quer prescrever exercício e investigar um fator inflamatório infeccioso como esse num paciente internado. O que vai acontecer? Se ele está séptico, pensa no básico, pensar no ajuste da prescrição para uma infecção e no ambiente hospitalar, na sepse, como eu falei hoje cedo na aula para os meus residentes, de cada 10 casos de infecção, 7 tem foco pulmonar, trava a entrada de oxigênio. O que vai acontecer nesse paciente? Hipotensão, depressão do miocárdio, então aquela capacidade de aumentar o débito muito mais meia boca. Eu tenho trombogênese, dificuldade de perfusão, por quê? Porque o sangue não presta mais para transportar oxigênio, o sangue é um grande coágulo, eu tenho uma distribuição de fluxo muito pouco efetiva, porque o normal é o quê? Se eu quero usar o quadríceps, dilata o quadríceps, fecha a víscera. Se eu quero comer, dilata a víscera, fecha o quadríceps. Regulação de fluxo. No paciente grave, essa distribuição é muito ruim. O sangue não sabe se vai para a musculatura, se vai para a víscera, fica na cabeça, fica uma bagunça. Então, a viagem aqui é, quanto mais grave estiver o meu paciente, menor é a vasomotricidade que regula a perfusão tecidual. Quer dizer o quê? Para eu poder jogar sangue para aquele músculo que eu estou aumentando a demanda, no paciente grave é mais difícil. As vísceras sequestram sangue. Né? Isso é muito ruim. Então, quando eu começo a extrapolar isso aqui, ó, fica claro, num paciente grave, eu tenho depressão cardiovascular. Você tem que pensar no que eu falei para você até agora. Nessa hipotensão, nessa depressão miocárdica, eu tenho diminuição da minha capacidade inotrópica. Né? Muitas vezes, o que eu tenho? Se você pensar em débito,
frequência cardíaca corrigida pelo volume sistólico. Como no paciente grave isso aqui cai, a gente tende a ver isso aqui aumentando para compensar. Isso aqui até mantém ele com débito em repouso. Mas quando eu aumento o trabalho da musculatura, será que esse coração tem capacidade de aumentar ainda mais isso? Às vezes não. Às vezes simplesmente não. Então, eu tenho uma reserva funcional muito menor pela depressão do meu miocárdio. E isso tem que ser pensado. Não é só isso. Se eu pego um paciente grave e coloco ele para fazer exercício, a fisiologia tem que acontecer. Mas nesse exemplo, ó, paciente internado, eu quero ver uma frequência variando no máximo 20 batimentos. A minha prescrição tem que respeitar isso. Não está na hora de sobrecarregar esse cara demais. Então, quando eu vou trabalhar nesses pacientes mais graves, na fase 1 de reabilitação, não é da reabilitação cardíaca, é da reabilitação intra-hospitalar, eu não quero uma demanda metabólica, por isso que a gente usa essa trava de 20 batimentos. Então, seja com droga ou sem droga, eu estou vendo o coração desses caras acelerando uma zona tolerável, até no máximo 20 batimentos, mas a fisiologia acontecendo, que é o coração do paciente subindo conforme eu faço o esforço. No decorrer do tempo, a frequência incrementa. E conforme acaba o exercício, eu quero ver ela diminuindo, a fisiologia tem que estar lá. Agora, se eu boto um paciente para se exercitar e a frequência cai, seja com droga ou sem droga, isso é só antifisiológico, suspende o que você está fazendo. A frequência não pode cair na hora do exercício. Não deve, não tem como. Ah, mas caiu do meu paciente. É mal medido. Ou tem um evento acontecendo, uma isquemia, um bloqueio atrioventricular, tem que avaliar o que está acontecendo, mas não é esperado que a frequência caia. É totalmente antinatural. Então, se você pensar, como eu mostrei aqui, os pacientes com droga, eu sempre mostro isso também. O cara está lá com uma dobutamina, que é uma droga inotrópica, e você vai fazer exercício com ele. Vamos supor que você está empolgado, quer fazer uma intensidade maior, um Borg 4 numa escala modificada que vai a 10, um Borg 5, ele está com a dobuta e você sabe que esse coração tem que acelerar, você pode até discutir, olha, na hora do exercício, em que o meu coração sozinho aumentaria a sua capacidade de contração, se o paciente tiver muito dobuta dependente, eu poderia discutir com a equipe, será que eu posso aumentar a concentração dessa droga, a velocidade dessa bomba enquanto se faz exercício? Não estou falando para você fazer isso, mas discutir fisiologia. Se o paciente precisar de mais na periferia durante o treino, é o que seu coração sadio faria. Se o coração dele não tem essa condição, tem duas opções. Ou não faz e deixa ele quietinho, ou você fala, meu, eu não consigo fazer o coração dele sozinho fazer. Mas se eu conversar com todo mundo do meu time, do meu heart team, e falar, olha, eu quero fazer. Será que a gente pode tentar metabolicamente, já que eu vou aumentar o consumo, aumentar a oferta, e aí talvez aumentar a dose da droga? Se o paciente está na ECMO, pessoal, na circulação de membrana corpórea, é muito comum você aumentar o débito na ECMO veno-arterial, para ele suportar aquele estresse. Se o paciente está com um dispositivo de assistência circulatória, um dispositivo de assistência ventricular, como um Centrimag ou um Impella, na hora que eu vou botar ele para fazer exercício, acelera o débito artificialmente. É possível isso. E se você não está com um dispositivo, você vai precisar de mais dobuta. Naquela hora, conversa, aumenta para tolerar o exercício. É ajustar a fisiologia para aquilo que você está pensando, conversar com as pessoas, entender a função daquela droga dentro da fisiologia, da fisiopatologia, onde ela se encaixa, até que ponto você pode propor isso e discutir isso fisiologicamente. Agora, nesse exemplo que eu dei aqui, é o contrário. Eu tenho um paciente num pós-operatório que aumenta a sua frequência cardíaca sozinho, sem que eu precise aumentar a droga. Quando ele é colocado para fazer exercício, com estímulo mecanoreceptor, metaborreceptor, exercício até 10, 20% usa mecanoreceptor, quando eu passo de 30% os metaborreceptores, o comando central, tudo isso sinalizando o meu sistema de controle cardiovascular para aumentar o débito. Quando ele está fazendo, eu quero ver a pressão subindo, sistólica, a frequência cardíaca aumentando, e se eu vejo isso acontecendo, como vocês veem nessa imagem aqui, ó, partiu com 115 batimentos, 101,87. Durante o exercício, aumento de frequência, aumento de pressão, queda de diastólica, resposta cardiovascular perfeita. Eu vejo que o ajuste cardiovascular desse paciente, com base na fisiologia, é adequado. Qual é o próximo passo? Propor, por exemplo, a diminuição da droga vasoativa. Então, ao mesmo tempo, se eu quero fazer e o paciente não apresenta essa resposta, por que não modular essa resposta artificialmente, só na hora do exercício? Eu já vi isso acontecendo dezenas, centenas de vezes na vida. Mas eu tenho que conversar e todo mundo tem que respeitar a intervenção do exercício. E por outro lado, se o paciente está com a droga e tem uma resposta aumentada sem que eu aumente a droga, talvez eu não precise mais da droga, eu estou ajudando no desmame dela. Então, para a gente começar a pensar em encaixar as multiassistências, a farmácia, a medicina, a fisioterapia, a enfermagem e todo mundo para pensar naquilo que eu estou fazendo. Por quê?
Porque quando eu lido com pacientes acamados, lembra que eu falei? As fibras tipo 1 vão perdendo função. Se eu estou doente, é mais rápido ainda, eu tenho disfunção mitocondrial. Como é que eu traduzo isso na prática? Menor capacidade de aproveitar oxigênio, menor capacidade de fazer beta-oxidação. Cada gordura que eu queimo, ácido graxo, produz 9 quilocalorias para eu ter energia. Quando eu estou com uma disfunção mitocondrial, eu não consigo fazer isso, eu começo a fazer glicólise anaeróbia. E aqui eu começo a queimar glicose que nem um maluco. Vamos lembrar que o paciente grave tem aumento da resistência à insulina, não deixa a glicose entrar. Eu estou queimando muita glicose, não consigo repor na célula, começo a fazer deaminação proteica. Estou comendo meu músculo. Por isso que a musculatura diminui. Um dos principais mecanismos é esse. A disfunção mitocondrial da doença grave compromete a capacidade oxidativa, favorece glicólise anaeróbia, proteólise, seu músculo murcha e forma hidrogênio, forma lactato, ferra com tudo. Se você lembrar da ativação cortical e subcortical, você veja, por exemplo, a encefalopatia séptica. A geração do movimento acontece aqui, ó, no córtex. Um paciente hipoperfundido, confuso, com a ureia alta, séptico, é um paciente metabolicamente extremamente difícil de recrutar a musculatura periférica. É tipo o cara tem esclerose múltipla, forma uma placa de proteína beta-amiloide aqui e fica fraco na periferia. Você vê o neurônio motor está ótimo, o músculo está perfeito, mas não tem o estímulo cortical. No paciente grave, isso acontece. Né? Então, é bom calibrar. Existe uma disfunção? Como é que está esse paciente? Está confuso? Está delirando? Está perdendo a consciência? Então, pode viajar que essa capacidade de geração de movimento está comprometida também. Né? Porque são áreas diferentes do cérebro que todas estão ficando hipoperfundidas. Vai mais longe. Eu tenho assim um desconforto. Se você voltar, quantas vezes eu falei a mesma coisa? Ó, está faltando oxigênio pela disfunção mitocondrial da doença grave. Por outro lado, eu estou doente, infectado. Aqui a porta do oxigênio está ruim. E se a porta do oxigênio está ruim, esse pulmão aqui vai ter, por exemplo, na síndrome de desconforto, uma baixa complacência. Se ele tem uma complacência baixa, o que vai ter que ser usado? Muita musculatura para tentar expandir isso. Se esse paciente não estiver entubado, estiver evoluindo na síndrome de desconforto, o grau leve, ainda na não invasiva, e tiver super dispneico, com esse pulmão de baixa complacência, hipoexpansibilidade, vai fazer um baita de um trabalho muscular para tentar expandir isso aqui. Vai sinalizar o metaborreflexo, fazer uma aferência e falar, olha, eu estou precisando muito manter a minha musculatura ventilatória funcionante. O que vai acontecer na periferia? Vasoconstrição periférica, vasodilatação na musculatura ventilatória, para tentar manter isso aqui funcionando. E quando eu quero manter isso aqui funcionando, às custas de muito trabalho, uma baita vasodilatação tecidual, constricção periférica, não é só na musculatura, também nas vísceras, vai diminuir a absorção de nutriente. A perfusão encefálica, às vezes, sofre. A confusão é uma maluquice. Então, entender que uma disfunção em um órgão, além de diminuir a entrada do oxigênio, a saída do gás carbônico, diminui a perfusão periférica, pelo menos o trabalho de musculatura respiratória, pela sinalização metaborreceptora. Então, a fisiologia, de novo, encaixa em tudo, mas se eu não racionalizar, eu começo a voar cego. O que eu quero fazer com vocês nessa discussão de hoje é trazer para vocês uma problemática que coloque um certo desconforto na cabeça de todos nós, para que a gente possa continuar buscando, né? Então, quando eu racionalizo isso e penso, por exemplo, a insuficiência renal, hipoperfusão na artéria renal, se for uma insuficiência pré-renal, seja o que for, se for uma doença renal crônica, mas você pensa o quê? Você pega músculos, vamos voltar lá no começo? Você pega esse músculo aqui, lá do começo da aula, esse músculo aqui que está todo machucado. Se eu botar trabalho em cima dele, sabe o que é o músculo? Ele tem uma base proteica. A base proteica é carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Se eu começar a botar muito trabalho nessa musculatura hipoperfundida, hipóxica, inflamada, o que eu vou causar é uma baita de uma proteólise. E o que isso tem a ver com a disfunção renal que eu estava falando lá na frente? Tem a ver com isso aqui, ó. O rim tem que excretar ureia e creatinina. A disfunção renal é mensurada assim, quanto pior o clearance de creatinina, quanto maior a ureia, maior a creatinina, pior é o paciente, mais grave ele está, né? Dentre outras coisas que nós vamos falar hoje. Agora, veja aqui, a forma da ureia, pessoal, é nitrogênio, hidrogênio, 4. Se eu começar a quebrar músculo que nem um maluco, isso aqui vai aumentar na proporção paralela. A creatinina é metabólica também, da fisiologia muscular. Então, se eu começar a agredir demais músculo numa condição de disfunção, eu acabo levando esse paciente a uma piora da sua... A sobrecarga renal vai ser maior ainda.
Você entende que ele vai formar mais ureia, mas a creatinina não vai conseguir excretar aquilo. Porque a origem disso é o músculo que está muito machucado. Se eu forçar uma estrutura que está pouco estruturada, talvez eu vá aumentar a disponibilidade disso no sangue, sem que eu seja capaz de remover. Então tem que se fazer essa reflexão também. Então você veja, se a base proteica está machucada pela inflamação, pela agressão, pela internação, a excreção de uma parte dessa proteína é feita na forma de ureia, na forma de amônia. Você vê que é a mesma coisa, ó, NH3, NH4, vem da proteína, que tem que sair do seu corpo. Ainda bem que seu rim funciona, mas dele talvez não funcione. E aí você tem maior piora do seu quadro porque você exagerou na hora errada. Olha aqui, isso aqui tem tudo a ver, você pensa, trombogênese e prejuízo da fibrinólise. É o paciente grave. Quanto maior a resposta inflamatória, maior a trombogênese. Pensa na oferta. Esse sangue coagulado aqui, pessoal, ele não transporta oxigênio. O sangue coagulado é incapaz de transportar oxigênio. Então, para a mesma carga de trabalho, a oferta de oxigênio tende a ser menor. Quanto maior estiver o dedímero, quanto maior estiver a velocidade de hemossedimentação, quanto mais trombogênico eu estiver, meu músculo vai tolerar muito menos exercício. E se chega oxigênio a menos, mais proteólise, mais glicólise anaeróbia, aquilo que eu falei. Maior a formação de hidrogênio, mais ácido você fica, mais acidose metabólica você faz, mais sobrecarga ventilatória para tamponar aquela acidose metabólica, se é que você vai conseguir. Porque como é que você vai manter seu diafragma funcionando se o sangue que vai levar oxigênio para ele vai estar uma porcaria? Você entende que o problema é maior do que você pensava. Então, um paciente trombogênico, com prejuízo de fibrinólise, que é a característica de doença grave, a camada íntima do vaso, que é fibrinolítica, perde a sua capacidade. A camada íntima tem como propriedade manter a sua hemostasia, evitar a formação de coágulos. Mas quando eu estou pró-inflamado, você perde a fibrinólise. A trombina encontra o fibrinogênio que vem do fígado, forma essa enzima, forma fibrina, e você está formando esse monte de coágulo aí. Então, quando eu começo a pensar aqui, vem disfunção hepática. Pensa simples. O fígado é o principal fabricante de fibrinogênio. Na disfunção hepática, está aumentando o TGO, está aumentando o TGP, né? Você tem uma disfunção importante, está aumentando o bilirrubina, o paciente começou a ficar equitérico, você tem muito mais tendência à fibrinogênese. Mais infarto, mais AVC, mais coágulo, mais trombo, tudo que você possa imaginar. Tomara que o seu paciente esteja anticoagulado. E se tiver anticoagulado, tomando enoxaparina, bonitinho, Clexane, xarelto, ok. Aí você vai andar com ele, tropeça, cai, faz um hematoma, a culpa também é sua. Vai aspirar, não pensou nisso, traumatizou, sangra, sangra, sangra. Então a gente tem que corrigir uma coisa, puxa a outra, pessoal. Você vai mais longe, na doença grave, a gastroparesia, a atonia gástrica, a incapacidade de absorver, de evacuar, a toxicidade disso é enorme. Né? Quanto mais grave a doença, maior a gastroparesia. Ruído hidroaéreo diminuído, gastroparesia, constipação, diarreia, você não consegue absorver nutriente. Lembrar, o seu enterócito é altamente rico em fator de necrose tumoral alfa. Quando você está com uma doença grave, o enterócito se rompe. Isso aqui aumenta na circulação e come a tua musculatura. Então você vê que você vai girando, girando e cai no mesmo lugar. Por que a gente fala, então, se eu quero pensar num paciente, pensar em modular a intervenção, começa a pensar na fisiologia básica, marcador bioquímico. O meu paciente com uma saturação venosa baixa, menor de 70% na gasometria, o paciente com lactato acima de 2 milimol ou 18 miligramas por decilitro, ou mais grave, acima de 4 milimol ou 36 miligramas por decilitro, são pacientes extremamente hipóxicos, acidóticos, sofrendo com a falta de oxigênio em repouso. Talvez não seja muito sábio o paciente com uma saturação venosa muito baixa, o lactato muito alto, relativamente hipóxico no sangue, você submeter ele a um trabalho importante, talvez ele não vá suportar. Você vai fazer lesão ao invés de fazer a reabilitação e resposta anabólica. Ele puxa para a destruição. Então, começa a corrigir. Quando você vai prescrever no ambiente hospitalar, respeita muito a vontade do seu paciente. Respeita muito. Se o paciente falar, olha, tá difícil, tá muito difícil, talvez é porque realmente esteja. Eu sempre falo isso. Para o doente internado, que você quer fazer prescrição de exercício terapêutico para reabilitar, manter trofismo, manter força, manter função, e ele falar, tá difícil de fazer, talvez não seja a hora de você fazer com isso no paciente internado. Ele tem que ser exposto a um estímulo metabólico que flerte com o moderado no máximo, mas ele não pode achar muito difícil. É claro que tem exceções à regra, mas do ponto de vista de reabilitação, na fase 1,
A intensidade tem que ser modular para que ele possa manter a unidade motora, manter o estímulo se aumentar demais consumo, tem que ter uma resposta cronotrópica, perfusional, não pode subir demais lactato, não pode cair demais saturação venosa, tem que ver se o sangue tem condição de transportar, não está com uma coágulo, com uma doença trombogênica muito importante, tem que ver se ele está com as drogas adequadas, se precisa ajustar a droga. Tem que pensar que quando a gente pensa em mobilização do paciente internado, a intensidade é muito importante. E aí você fala assim, se eu quero fazer uma escala de progressão como essa que eu sempre mostro, tenho que pensar, olha, ele conseguiu ficar em pé e achou aquilo relativamente fácil, deu certo. Não, ele ficou em pé, mas está sofrendo, ele chegou no 5, aqui, ele está em ortostatina por 1 ou mais minutos. Mas na hora que acabou esse minuto, ele falou, meu, muito difícil. Olha, você já forçou o cara para ficar em pé, já forçou, não vai passar para o próximo estágio que é andar. Ele já sou difícil ficar em pé. Agora você sabe, olha, hoje eu fiz um estímulo 5 e ele me falou que foi muito difícil. Então amanhã, o que é que eu sei? Se eu quiser tentar de novo, talvez eu vou fazer uma intervenção mais lenta. Se ele ficou 1 minuto e achou muito difícil, talvez eu faça 3 séries de 20 segundos, sentando no meio, para ele achar menos ruim. E devagarzinho eu vou buscando progressão. Agora, se você fizer, hoje de manhã foi 5, agora à tarde ele vai fazer andar. Não, 5 ele já odiou, 5 ele já achou muito difícil. Talvez não seja a hora de fazer os 6 à tarde, talvez seja a hora de fazer os 5 adaptado, com intervalos de recuperação entre as séries, só para ficar em pé. Talvez seja a hora de voltar um passo para trás, se ele achar aquilo insuportável, porque o insuportável para quem está internado é muito insuportável. Então, saiba modular a sua intervenção de acordo com a resposta fisiológica. E, normalmente, a percepção do paciente nos ajuda muito. Normalmente, a percepção do paciente nos ajuda muito. Então, é claro que numa discussão como essa, pessoal, e bastante legal ver que a sala está bem cheia, mas é importante a gente refletir no seguinte, é muito detalhe. E esses detalhes não são ungidos assim, ainda mais como o pessoal brinca aí, quando eu empolgo aqui, buxou de tempo, together forever, meu nome é Enéas. Não é assim, a gente tem que pensar com calma. E pensar com calma significa ver item por item. É por isso que quando a gente fala muito, o Chico fala a mesma coisa, quando ele fala, vamos fazer um curso, meu brother, eu sempre falo não, mas aí depois eu falo, vale a pena. E nessa de fazer o curso, vale a pena, não vale a pena, a ideia é justamente discutir item por item, como é que é a fisiologia, como é que é não sei o quê. Lembrar que esse curso está com inscrição aberta até o final de maio, né? Então, quem ainda for, vai ter aula semana que vem de doença renal crônica, ao vivo, mas está aberto. E principalmente, não é mostrar esse aqui já está lotado, beleza? Quem quiser ainda dá para entrar, mas está lotado. Agora veja, tem esse outro aqui agora de graça, pessoal, lá em São Paulo, 2 tardes para parar com calma, 6 horas discutir. É pago, mas quem vai pagar é o hospital, você não vai gastar R$1. Se quer passar 2 tardes lá discutindo, está convidado. É seleção, são só 20 vagas, já passou de 20 faz tempo e foi lançado segunda-feira, mas 20 vão lá com a gente. Então, fica esse convite. Eu estou numa fase agora que eu acho fundamental discutir fisiologia para fazer uma prescrição adequada. Sempre achei, mas agora eu estou achando mais importante. Por quê? Porque a gente vê que a formação fundamental às vezes é muito frágil. Então a gente tem que complementar isso, não tem jeito. Então, isso aqui é de graça, para falar, não gasta R$1, vai para São Paulo, fica lá na Moca, come na cantina, está convidado para conhecer esses assuntos com mais calma. E a ideia da palestra não era nem casar com isso, mas você vê, conforme a palestra foi bolada lá no começo do ano, cada vez mais a gente percebe essa demanda. Então, o plano era esse hoje, pessoal. Então, está aí a apresentação. Ufa, desculpem aí, como diz, aquela velocidade muito intensa, mas a ideia justamente era trazer vocês para a reflexão mesmo, para que todo mundo possa, literalmente, ficar mais craque na fisiologia. Deixa eu parar a gravação. Obrigado a todos que assistiram essa aula, foi um prazer, tá, gente?